A Cruz Ramirez ter vencido Jackson Storm gerou muita polêmica quando lançou o filme Carros 3. Isso porque nem todo mundo aceitou o desfecho do filme daquele jeito, já que foi uma parada meio plot twist. E toda vez que dizemos sobre Cruz Ramirez ter vencido Jackson Storm, a primeira palavra que vem é... Mas hoje eu tô aqui pra te mostrar meio que o contrário disso e mudar um pouquinho a sua ideia. Hoje eu vou te demonstrar aqui nesse vídeo que a Cruz Ramirez não ganhou do Jackson Storm por puro roteiro, mas sim tem muita técnica envolvida atrás disso daí. Sendo assim, fazer esses vídeos, galera, dá um pouquinho de trabalho, então se você puder contribuir com seu like e a sua inscrição, eu vou ficar feliz demais. E se você é fã de carros em geral e não conhece o canal, cara, eu recomendo muito você acessar o canal aí e assistir os outros vídeos, tá? Tem muito vídeo bacana sobre carros da Pixar aqui. No entanto, sem mais delongas, porque aqui não tem enrolação, vamos lá. Eu entendo muitas pessoas acharem ruim o fato da Cruz Ramirez ter vencido Jackson Storm, já que ele conseguiu superar o Relâmpago McQueen. Mas pessoal, vamos olhar para um lado mais técnico. Vocês têm que entender que o que tem ali não são pessoas, não é jogador de futebol e nem outro tipo de esportista, são carros. E muita gente acha, inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal sobre isso, que o Relâmpago McQueen no Prime ganharia do Jackson Storm. E pessoal, são carros tecnologicamente muito diferentes um do outro, então não dá para ter essa comparação. É a mesma coisa de eu comparar um Fórmula 1 dos anos 90 com o Fórmula 1 atual, é outro carro, é outra coisa. E esse detalhe é muito importante pra gente falar da Cruz Ramirez e do Jackson Storm aqui, pois se tratando de performance, a Cruz Ramirez é um carro muito bem construído sim. O design dela é sim de um modelo esportivo e o motor dela é um V6, então ela tem sim potência competitiva e também tem um design bem competitivo também. E pra quem acha que ela foi criada pra ser só um carrinho comum, tá muito enganada. A gente vê nas concept arts dela que ela foi sim criada pra ser um carro esportivo. Não necessariamente de competição, mas com certeza altamente adaptável. E se você aí está se perguntando se a Cruz Ramirez é superior ao Jackson Storm tecnologicamente, eu vou te dizer que não. Na verdade, nesse quesito aí, o Jackson Storm é superior em tudo, quanto no motor, quanto nas especificações de carroceria, design, aerodinâmica, tudo ele é melhor. Mas quem disse que só isso aí é necessário para ganhar uma corrida? No quesito performance, o Jackson Storm ganha de lavada da Cruz Ramirez, porém, ele já foi um carro criado para ser um corredor da Copa Pistão. E por mais que ele utilize as últimas tecnologias mais avançadas da Copa Pistão, isso não é o necessário para você vencer uma corrida, por mais que ele teve muito sucesso e ele é um ótimo corredor sim. Mas tem outra coisinha que muita gente se esquece que é muito importante, que é o fator experiência. E é exatamente esse fator que fez o Relâmpago McQueen ainda conseguir sobreviver um tempinho dentro da nova geração de carros. Porque o que realmente ainda diferenciava o Storm do McQueen era exatamente a experiência, porque o Relâmpago McQueen realmente é um corredor muito bom e tem muita experiência de Copa Pistão. Mas voltar da Cruz Ramirez, você pode até estar um pouco surpreso agora e me perguntar, poxa, você quer me dizer que a Cruz Ramirez então tem experiência? É, meu amigo, é agora que a gente entra no ponto que você mais quer saber, como ela venceu o Jackson Storm. E vamos começar por aí, vamos começar pela tal da experiência. O Storm, possuidor da tecnologia high-tech da nova geração de carros de competição, estreou em 2016 na Copa Pistão. Já a Cruz Ramirez ingressou na Copa Pistão em 2017, um ano após o Jackson Storm. Ou seja, os dois começaram quase que ao mesmo tempo. Mas experiência não é só sobre prática na pista, na verdade são muitos outros fatores que ligam entre si e tornam você uma pessoa experiente. A primeira coisa que eu quero que vocês levem em consideração é que antes da Cruz Ramirez ser uma corredora, ela era uma treinadora e técnica de corrida, mais especificadamente dos corredores da nova geração. Lá em Carros 3 a gente vê que ela trabalhava no centro de corrida da Rust Cheese, treinando esses corredores para ingressarem na Copa Pistão. Visto esses detalhes, a gente pode imaginar que ela conhece sim muito bem essa tecnologia high-tech e como funciona exatamente os corredores da nova geração. Até então era ela que treinava eles. E olha só que interessante, ela não só sabe tecnicamente o que são esses corredores high-tech, mas ela também sabe sobre o emocional deles. Lá no filme Carros 3 a gente vê que ela lida também com os sentimentos desses carros. Já que eles são todos novos, né? Todos eles ainda não são muito bem preparados para disputar uma competição do tamanho da Copa Pistão. Outro detalhe sobre a Cruz é que ela sabe que esses corredores treinam apenas em simuladores. E isso faz muita diferença, tá pessoal? A prática do simulador é algo bem distinto. Por mais que os simuladores sejam de última geração e simulem muito bem as corridas, eles não são a prática real. E isso faz muita diferença aqui. Visto isso, a gente tem que levar em consideração que a Cruz Ramirez teve o apoio de simplesmente um dos corredores mais lendários da Copa Pistão. Nada mais nada menos que Relâmpago McQueen. E isso é muito importante
importante, tá, pessoal? Porque assim como o Doc Hudson foi técnico e mentor do Relâmpago McQueen e fez ele se tornar o carro que ele é hoje, o Relâmpago foi esse carro para Cruz Ramirez e ensinou a ela muita coisa, inclusive disputar na prática também. Toda a experiência que ela adquiriu com o Relâmpago ali nas pistas de terras antigas, tudo aquilo ali serviu de base também para ela se tornar uma ótima corredora. Então veja que até nesse ponto a Cruz ela já tem a prática e tem a técnica. Porque, pessoal, para você ser treinador, você tem que entender muito bem como funciona a competição, como que é tudo que gira em torno disso. Então sim, a Cruz Ramirez entende muito bem de corrida, sim, não tem como negar isso. Além disso, na prática ela conhece muito bem os carros que estão contra ela, porque como eu disse, ela estudou muito isso, ela forma pilotos para ir para a Copa Pistão, então ela tem que saber muito bem qual tipo de carro ela tá lidando. E visto isso, agora vamos pro ponto principal, que é a corrida onde ela vence o Jackson Storm. O primeiro ponto que eu tenho que remover da mente do pessoal que acha que foi só roteiro é que a Cruz Ramirez é um carro comum correndo na Copa Pistão, e não. O Relâmpago McQueen reconheceu ela como uma corredora assim no primeiro momento que ele a viu, ainda quando ela tava lá nos simuladores da Rust-eze. E conforme o filme foi passando, o McQueen foi entendendo que, cara, realmente ela tem um talento de ser corredora e não somente uma treinadora. Então, para matar isso de vez, sim, ela tem perfil de corredora, sim, ela tem potência para isso, técnica e tudo mais. Na corrida final do filme, ela passa por alguns problemas quando ela entra na pista, né? Com aquela questão do nervosismo, a primeira vez que ela estaria correndo num evento tão grande daquele jeito, mas logo ela se adapta e consegue alcançar o Jackson Storm. E ali ela basicamente reverteu o que o Jackson Storm estava fazendo com ela. Quando ele desacelera e vai lá falar um monte de coisa pra ela, pra desconcentrar ela, ela acaba fazendo a mesma coisa com ele um pouco tempo depois. E o nome disso é Trash Talk, e isso existe dentro do esporte. Quanto no futebol, quanto no basquete, é mais comum você ver isso no basquete, mas existe em praticamente todo esporte que você joga contra alguém. O Trash Talk nada mais é do que você falar um monte de besteira pro seu adversário a fim de desconcentrar ele, ofendendo ele de alguma forma, fazendo com que ele perca a concentração e acabe se distraindo e também perdendo performance dentro do esporte. E o ponto número 1 que fez a Cruz Ramirez ganhar do Storm foi exatamente isso, porque quando ela cola nele ali, ela começa a falar um monte de coisa que começa a distrair ele. E já que o Storm é um carro novo na competição, ele acaba se distraindo, porque como eu disse, ele não tem experiência, ele sempre treinou em simuladores, então ele nunca teve um adversário de fato que ficasse tão próximo dele ali falando um monte de coisa. Em grande resumo, o Storm não soube agir sob pressão, ele perdeu completamente a concentração, porque ele sempre estava acostumado a atacar os outros corredores, mas nunca receber esses ataques. Um feitiço caiu contra o feiticeiro. E outro detalhe que é muito importante aqui também, mas é bem técnico, é a questão do vácuo que a Cruz Ramirez utilizou para ultrapassar o Jackson Storm. Na cena final, ela cola na traseira dele, né, e começa a falar um monte de coisa, mas o fato dela estar colada na traseira dele ali é uma estratégia muito utilizada na NASCAR, competição essa que inspirou a Copa Pistão. E levando todos esses detalhes em considerações, eu acho que fica bem claro o fato do porquê ela venceu o Storm. Vai ter muita gente que ainda vai dizer que foi roteiro e tudo mais, e tá, eu até entendo esse ponto de vista, porque realmente quando eu vi o filme pela primeira vez, eu também pensei a mesma coisa. A real é que o pessoal que fala que isso foi roteiro é porque na verdade queria ver o Relâmpago vencer o Storm, e eu confesso que eu também, como um grande fã, queria ver o Relâmpago vencer o Storm também. E a gente tem que entender que tudo é fase, galera, e o McQueen ele é um carro, então ele também fica ultrapassado tecnologicamente, pessoal, não tem como. Automobilismo, pessoal, não é igual ao futebol, não é igual ao basquete, não depende só de querer vencer, por mais que o McQueen ainda aguentou muito tempo numa geração que não era dele. Existem outros fatores como tecnologia, performance e atualizações que devem ser feitas, mas dito isso, eu acho que tá bem explicado aqui o porquê que a Cruz Ramirez ganhou do Storm e posteriormente se tornou uma corredora muito exemplar na Copa Pistão, sendo vencedora de 3 títulos. Dito isso, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se você curtiu aí, deixa seu like, tá? E deixa sua inscrição também. Se você é fã de carros, como eu já disse, tem muito conteúdo aqui, acesse o canal aí e assiste. E pra facilitar pra você, eu vou deixar 2 vídeos aí na tela final pra você assistir também. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até a próxima!